Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade estás a ver esta história. Inscreve-te no canal para não perderes nenhum relato. Há coisas que a gente carrega para o resto da vida, sabes? Não é peso de carga, não é peso de lembrança. É aquele tipo de bagagem que não ocupa espaço no baú do caminhão, mas faz a alma pesar quando a noite cai e o silêncio aperta. Eu conduzo há mais de 20 anos, conheço cada curva perigosa daqui até ao fim do mundo. Já vi acidentes, já vi milagres, já vi coisas que preferimos fingir que não vimos, mas nada, ouve bem o que te digo, nada me preparou para. O que aconteceu naquela madrugada de abril eram cerca das 3 da manhã, quando saí de Uberlândia com destino a Goiânia. Carga de grãos, estrada vazia, céu pesado daquele jeito que promete. Tempestade, mas não cumpre. O neveiro começou a subir para os lados de Ipameri, denso que nem sopa de mandioca, a colar-se ao para-brisas. Liguei o limpa-vidros, mas não adiantava muito. Era aquele tipo de neveiro que parece vivo, que se mexe, que engole a estrada. Eu estava cansado. Não era só cansaço do corpo. Era cansaço da alma mesmo, daqueles que se sente quando se passa tempo. A mais sozinho, quando a cabine do caminhão vira casa, escritório, confessionário e cemitério de pensamentos ao mesmo tempo. Depois de perder a minha Beatriz há 6 anos, eu meio que desisti de sentir as coisas como devia. Deixei a vida levar. Acordava, conduzia, comia qualquer coisa na estrada, dormia no caminhão, repetia tudo no dia seguinte. A solidão tinha virado companheira e companheira fiel. Diga-se de passagem, nunca me abandonou um único dia. Naquela madrugada, eu estava a ouvir uma música sertaneja antiga no rádio, daquelas que falam de amor perdido e terra distante. O tipo de música que magoa, mas que a gente ouve mesmo assim, porque às vezes a dor é tudo o que sobra para nos sentirmos vivos. Cantarolava baixinho, mais para quebrar o silêncio do que por vontade de cantar. Foi então que eu vi. No começo achei que fosse um bicho, uma capivara, essas coisas que aparecem do nada e fazem um homem travar com o coração na boca. Mas não era. Era gente. Era pequeno demais. Para ser adulto, uma criança. Uma criança a correr no meio da estrada, descalça, a tropeçar, a cair, a levantar, os braços magros a cortar o ar. Como se tentasse nadar em terra firme. Um vestidinho. Porque agora via que era menina, todo sujo de lama, rasgado ao lado, e ela chorava. Mesmo de dentro da cabine, mesmo com o barulho do motor, eu conseguia ver que ela chorava. Pisei no travão. O caminhão gemeu, travou devagar, porque travada em brusca com carga pesada é receita para tragédia. O meu coração disparou. Suor frio escorreu pela nuca e então eu vi o homem. Ele vinha atrás dela, grandalhão, largo, meio curvado para a frente, como um animal atrás da presa. Gritava qualquer coisa que eu não conseguia perceber direito, mas o tom dizia tudo. Era ameaça, era raiva, era violência. A menina olhou para os faróis do meu caminhão e mesmo no neveiro, mesmo à distância, eu vi o terror nos olhos dela, terror puro. O tipo de medo que uma criança não devia conhecer. Naquele segundo, e juro por tudo que é sagrado, que foi só um segundo, eu tive de escolher. Podia seguir em frente, buzinar, desviar, fingir que não tinha visto nada. Afinal, não era problema meu. Pois não, eu não conhecia aquela gente, não sabia da história. Podia ser pai e filha zangados, podia ser confusão doméstica, podia ser 1000 coisas que não me diziam respeito, mas também podia ser o que parecia ser uma criança a fugir de um homem que queria magoá-la. E se eu passasse direto, se eu deixasse para lá, essa imagem ia perseguir-me para o resto da vida. Eu sabia disso. Conhecia bem demais o peso das coisas que deixamos para trás. Então, fiz a única coisa que a minha consciência me permitia fazer. Coloquei o caminhão no meio da estrada, desliguei o motor, peguei na lanterna, que fica sempre ao lado do banco, abri a porta e desci. O chão estava molhado, escorregadio. O cheiro de terra molhada, misturado com óleo diesel, encheu os meus pulmões. A minha perna má, herança de um acidente anos atrás, protestou quando pisei firme no alcatrão, mas eu nem liguei. A menina tinha parado. Olhava para mim como quem olha para um milagre ou para um novo perigo. Não sabia se eu era salvação ou mais uma ameaça. Fiquei parado a uns 10 metros dela.
Ergui a mão devagar. Tentei mostrar que não a magoaria. Calma, pequena, eu disse. A voz a sair rouca. Calma, estou aqui para ajudar. O homem parou também. Ficou uns 5 metros atrás dela, ofegante, com as mãos nos joelhos. Quando levantou a cabeça e me viu, algo mudou no rosto dele. Era a avaliação. Estava a medir-me, a tentar decidir se valia a pena enfrentar-me ou não. Eu não sou grandalhão. Tenho 1,70 e poucos, corpo de quem viveu mais de fome do que de fartura. Mas a vida na estrada endurece um homem e há coisas que se mostram nos olhos, não no tamanho. Segurei firme na lanterna, mantive o olhar fixo nele. O silêncio esticou-se. O neveiro dançava entre nós, como um terceiro personagem. Então ele cuspiu no chão, praguejou baixinho qualquer coisa sobre meter o bedelho onde não é chamado e deu meia volta. Desapareceu na escuridão como um fantasma. Mas eu sabia, com aquela certeza que vem das entranhas, que ele não tinha ido embora de verdade. Gente assim nunca vai embora de verdade. Só recua, só espera a hora certa. Voltei a minha atenção para a menina. Ela tinha caído de joelhos na lama à beira da estrada. Os ombros subiam e desciam rápido demais. Respiração descontrolada. Quando me aproximei, ela encolheu-se. Ei, ei, eu disse baixinho, agachando devagar, mesmo com a dor na perna. Ninguém te vai magoar aqui. Estás a ouvir-me? Ninguém. Ela levantou os olhos. Eram escuros, fundos, do tipo que já viu coisa. Demais eu tinha uns 8, 9 anos no máximo. O rostinho estava sujo, arranhado, os pés sangravam. Um dos braços tinha uma marca rosa, antiga, que eu reconheci na hora, marca de mão de adulto. A segurar com força. Como te chamas? Perguntei. Ela demorou. A boca tremeu. Então, num fio de voz, Sofia, Sofia, repeti. E o nome saiu meio embolado, porque tinha um nó na garganta que não esperava. Chamo-me Mateias, Mateias das Estradas. É assim que me chamam. Estás magoada, pequena, deixa-me ajudar-te. Ela não respondeu, mas também não fugiu quando estendi a mão, aceitou a minha. Ajuda para se levantar. Pesava menos do que devia, muito menos. Levei até a cabine do caminhão. Peguei na garrafa de água, num pano limpo, no kit de primeiros socorros que sempre carrego. Limpei os pés com cuidado. Cada arranhão, cada ferida, parecia gritar uma história que eu não queria ouvir, mas que já estava a ouvir. Quem era aquele homem? Perguntei enquanto passava água. Oxigenada num corte mais feio. O meu padrasto. Ela respondeu, a voz ainda a tremer. E a tua mãe? Está lá em casa. Mas ele aponta. Ela não consegue fazer nada. Ele bate-lhe também. Fechei os olhos por 1 segundo. Respirei fundo. Ele magoa-te? Sofia não respondeu com palavras, só baixou a cabeça. Isso foi resposta suficiente. Tens para onde ir? Algum parente? Alguém que te possa buscar? Ela abanou a cabeça. Fiquei ali ajoelhado na cabine do meu caminhão, a segurar os pés feridos de uma menina que não conhecia até há 5 minutos. E percebi que a minha vida tinha acabado de mudar. Eu conseguia sentir, era igual àquela sensação antes da tempestade, quando o ar fica pesado e toda a gente sabe que vai cair água. Não podia deixá-la ali, não podia entregá-la de volta, mas também não podia simplesmente levá-la comigo, sem mais nem menos. Isso era sequestro, isso era problema com a lei, isto era. A voz dela cortou-me o pensamento. Não me leves de volta, por favor. E quando olhei nos olhos dela de novo, vi a minha Beatriz, não porque se parecessem fisicamente, mas porque vi o mesmo tipo de súplica, a mesma fragilidade misturada com força que a minha esposa tinha quando implorou para não a deixar sozinha no hospital naqueles últimos dias. Eu não pude fazer nada pela Beatriz. Os médicos disseram que era uma epidemia, que não tinha cura, que era questão de tempo, via definhar dia após dia até virar sua lembrança. Mas ali, naquele caminhão, naquela madrugada de neveiro, estava uma criança que eu podia ajudar e está bem. Eu disse, está bem, ficas comigo por enquanto. Nós vamos dar um jeito. Ela atirou-se ao meu peito e chorou. Chorou tanto que molhou a minha camisa inteira. Eu deixei, passei a mão no cabelo sujo dela e deixei chorar tudo o que precisava. Quando ela finalmente se acalmou, dei-lhe um pedaço de pão que tinha guardado e um sumo de caixinha. Ela comeu devagar, como se não soubesse quando seria
Próxima refeição, eu fiquei a observar, quieto, a sentir o peso do que tinha feito e do que ainda precisava fazer. Foi então que ela meteu a mão no bolso do vestido rasgado e tirou alguma coisa. A minha mãe deu-me isto, disse baixinho, disse que era para me proteger. Abriu a mão. Era uma medalha velha, gasta, pendurada num cordão de couro sorrado. Peguei nela com cuidado. Virei para ler a inscrição à luz da lanterna e o mundo parou. O amor verdadeiro nunca se perde. As palavras dançaram à minha frente. A minha mão começou a tremer. O ar faltou. Eu conhecia aquela. Medalha conhecia cada risco, cada desgaste, cada letra daquela frase. Era a medalha que eu tinha dado a Beatriz no nosso aniversário de casamento. A mesma que eu mandei gravar especialmente numa joalharia em Goiânia. A mesma que ela usava no pescoço todos os santos dias. A mesma que estava com ela quando morreu. A mesma que eu coloquei junto no caixão, porque não consegui guardar para mim, porque seria doloroso demais. Como? Como é que aquela medalha estava ali? Olhei para a Sofia, depois para a medalha, depois para a Sofia de novo. O N de ... Onde é que a tua mãe conseguiu isto? Não sei. Ela encolheu os ombros. Ela sempre a teve. Disse que era de alguém importante. O meu coração batia tão forte que eu ouvia o som nos ouvidos. Havia alguma coisa errada. Muito errada ou muito certa. Não sabia dizer. Qual é o nome da tua mãe? Perguntei e a minha voz saiu estrangulada. Helena. Ela respondeu. Helena. Não era Beatriz, mas balancei a cabeça. Tentei clarear os pensamentos. Talvez fosse coincidência. Talvez existisse outra medalha igual. Talvez. Mas no fundo, numa parte de mim que ainda acreditava em milagres, apesar de tudo. Eu sabia que não era coincidência. Guardei a medalha no bolso. Respirei fundo. Nós vamos resolver isto, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Eu prometo. A Sofia já estava a cair de sono, o corpinho finalmente a relaxar depois do terror que tinha vivido. Acomodei-a no banco de trás, coloquei a minha jaqueta por cima dela como cobertor. Em poucos minutos estava a dormir. Voltei para o banco do motorista. Segurei o volante, olhei para o neveiro lá fora. Tinha salvo uma criança naquela noite, mas algo me dizia que esta história estava só a começar e que, no final, não seria só ela que ia ser salva. Às vezes a gente entra na estrada à procura de destino e outras vezes o destino é que nos encontra a meio do caminho. Liguei o motor, as rodas voltaram a girar, mas uma coisa tinha mudado. Eu já não estava sozinho. Rodei a noite inteira sem parar. Não era só porque tinha carga para entregar. Era porque parar significava pensar, e pensar significava encarar. Aquela medalha que queimava no meu bolso como uma brasa viva. Cada vez que a minha mão roçava nela, um arrepio subia-me pela espinha. A Sofia dormia no banco de trás, enroladinha na minha jaqueta. De vez em quando ela gemia baixinho, mexia as pernas, dizia qualquer coisa que eu não entendia. Pesadelos. Criança com a vida que ela tinha, não podia ter sono tranquilo. O sol começou a raiar lá. Para as 5h30, aquela claridade fraca que vem antes do dia nascer de verdade, a pintar o céu de laranja e rosa, lindo, mas eu mal reparava. A minha cabeça era um redemoinho de perguntas sem resposta. Como é que aquela medalha foi parar às mãos da mãe da Sofia? Tinha sido mesmo a Beatriz, que eu enterrei 6 anos atrás? Balancei a cabeça com força. Claro que tinha sido ela. Eu vi o corpo. Segurei-lhe a mão fria. Chorei tanto no velório que desidratei. Os médicos explicaram tudo. Febre hemorrágica, epidemia que matou umas 50 pessoas na região naquele ano. Não tinha cura, não tinha escapatória. Mas então, por que razão estava a medalha ali? Talvez alguém a tivesse roubado do caixão. A gente sem caráter que faz isso. Aproveitasse dos velórios para roubar. Ou talvez eu tivesse ficado tão transtornado de dor que nem coloquei a medalha de verdade. Talvez ela tivesse caído e alguém a pegou e vendeu e foi parar a alguma loja de usados onde a mãe da Sofia a comprou. Eram explicações possíveis, mas nenhuma delas acalmava o aperto no peito. Parei num posto de gasolina perto de Goiânia, quando a agulha estava quase no vermelho. Lugar simples. Daqueles de beira de estrada, 2 bombas velhas, uma lojinha que vendia de tudo um pouco, casa de banho que cheirava a creolina. Mas tinha café fresco e isso já era meio caminho andado para a felicidade,
A Sofia acordou quando desliguei o motor, levantou a cabeça devagar, os olhos ainda inchados de sono e de choro. Olhou à volta, assustada, até se lembrar de onde estava. Bom dia. Eu disse, tentando sorrir. Dormiste bem? Ela encolheu os ombros. Nem sim, nem não. Estás com fome? Desta vez ela acenou que sim. Então vem, vamos comer qualquer coisa. Descemos do caminhão. O sol já estava mais forte, a aquecer o alcatrão, cheiro de terra seca misturado com gasolina. O frentista, um rapaz novo, magricela, com boné do Flamengo, cumprimentou-me enquanto enchia o depósito. Então, patrão, viagem longa? Pôde-se dizer que sim, respondi. Ele olhou para a Sofia, depois para mim, mas não perguntou nada. Gente de estrada aprende a não meter o bedelho. Entramos na lojinha. A dona, uma senhora gorda com avental florido, estava a fritar pastéis atrás do balcão. O cheiro encheu minha barriga de vontade. 2 cafés com leite e meia dúzia de pastéis de carne. Para já, por favor. Sentamo-nos numa mesinha de fórmica vermelha perto da janela. A Sofia ficou quieta, a olhar para as próprias mãos. Os curativos que eu lhe tinha feito nos pés já estavam meio sujos. Ia precisar de trocar. Sofia, chamei baixinho. Preciso de te fazer umas perguntas. Está bem? Ela encarou-me. Havia medo nos olhos, mas também confiança. Confiança em mim. Isso pesava. A tua mãe, este nome, Helena, ela sempre se chamou assim? Acho que sim. Por quê? E o apelido, sabes? O apelido dela? A Sofia pensou, mordeu o lábio. Silva, acho. Helena Silva, Silva. O apelido mais comum do Brasil. Podia ser qualquer uma. E ela é de onde? Não sei bem. Ela não fala muito do passado. Por quê? Porque ela esqueceu. O meu coração deu um pulo. Como assim? Esqueceu? Ela teve uma doença há muito tempo antes de eu nascer. Disse que quase morreu, que ficou muito tempo no hospital. Quando melhorou, não se lembrava de quase nada, nem do nome dela. Direito, foram outras pessoas que lhe contaram. A dona trouxe os pastéis e os cafés, a fumegar. Cheiro bom que noutra situação me daria água na boca, mas agora eu mal sentia. A minha cabeça estava a explodir. Doença, hospital, perda de memória. E se ele o ponto de interrogação não podia ser. Mas esse ponto de interrogação, onde é que vocês moram? Perguntei, tentando manter a voz firme, num sítio perto de Ipameri, bem afastado. Nem tem nome de rua direito, é só uma casinha de madeira no meio do mato. Ipameri, a mesma região onde a Beatriz tinha morrido, onde a epidemia tinha acontecido, e o teu padrasto. Há quanto tempo está convosco? Uns 3 anos. Ele apareceu, começou a ajudar a minha mãe com as costuras, depois disse que ia cuidar da gente. No começo até era legal, mas depois mudou. A tua mãe trabalha com costura? É, ela cose para fora, faz roupa por encomenda, conserta essas coisas. A minha Beatriz era costureira. As minhas mãos começaram a tremer. Agarrei a chávena de café com força, tentando firmar-me. Sofia, tens foto da tua mão? Ela abanou a cabeça. Não, a gente não tem telemóvel, não tem máquina fotográfica. E o padrasto não gosta de fotos? Claro que não gostava. Gente que bate em criança não quer registros. Tentei organizar os pensamentos. Podia estar a viajar, podia estar a ver ligações onde não havia. A dor da perda faz isso com a gente. Cria esperanças onde só há acaso. Mas a minha ideia LH... Tirei do bolso, coloquei em cima da mesa. A tua mãe explicou-te alguma vez o que significa esta medalha? A Sofia pegou nela com cuidado, como se fosse coisa sagrada. Ela disse que alguém que a amava muito lhe deu de presente. Disse que era para se lembrar que o amor não morre mesmo quando a pessoa vai embora. Ela olhou para mim. Por que é que o senhor está a perguntar tudo isto? Respirei fundo. Por quê? Porque eu já vi esta medalha antes. Ela pertencia a alguém muito importante para mim. Alguém que eu perdi. A Sofia franziu a testa. Mas como é que ela está com a minha mãe? Então, é isso que eu preciso descobrir. Comemos em silêncio. Ou melhor, a Sofia comeu. Eu só fingi. O nó na garganta não deixava nada descer. Paguei a conta, saímos.
O sol já estava quente, daquele jeito que faz uma pessoa suar só de ficar parada. Voltamos para o caminhão. Para onde vamos agora? Perguntou a Sofia. Olhei para ela. Depois olhei para a estrada. Tinha duas opções. Podia levar a menina para algum lugar seguro, chamar o conselho tutelar, deixar nas mãos de quem entendesse dessas coisas. Era o certo, o sensato, o que qualquer pessoa responsável faria. Ou podia fazer a coisa insana que o meu coração estava a gritar. Vamos até tua casa, eu disse. O quê? O medo voltou ao rosto dela. Não, ele vai matar-me. Calma, nós não vamos entrar lá. Eu preciso de ver a tua mãe de longe. Só ver. Por quê? Porque eu preciso de saber se estou a enlouquecer ou se realmente existe a possibilidade, por menor que seja, de que a mulher que eu enterrei há 6 anos ainda está viva. Porque eu preciso de ter a certeza de uma coisa. Foi o que eu disse. A Sofia ficou a olhar para mim, a tentar entender, a tentar decidir se podia confiar. Promete que não me vai entregar a ele? Prometo. Mesmo se a minha mãe pedir. Isso apanhou-me, mas eu não podia mentir. Se a tua mãe quiser que voltes, e se eu vir que é seguro, então sim, vais ter que voltar. Mas se eu achar que corres perigo, eu dou um jeito. Está bom assim? Ela pensou, depois acenou que sim. Está bom, voltamos para a estrada, desta vez na direção contrária, de volta para Ipameri. O meu coração batia descompassado. A cada quilômetro a ansiedade aumentava. E se fosse ela? E se realmente fosse ela? Como é que ia reagir? O que é que ia dizer? Como? Ali, a Sofia apontou, é ali a entrada. Era uma estradinha de terra, mal sinalizada, quase escondida entre o mato. Virei. O caminhão sacudiu nos buracos, galhos raspavam nas laterais. Seguimos por uns 2 quilômetros, até que uma casinha apareceu no meio de uma pequena clareira. Era simples, madeira velha, telhado de zinco, varanda apertada. Havia roupa pendurada no estendal. Um cão vira-latas dormia à sombra. Fumaça subia de uma chaminé improvisada. E ali, sentada numa cadeira de balanço na varanda, com uma peça de roupa no colo e uma agulha na mão, estava uma mulher. Parei o caminhão antes de chegar perto demais. Longe o suficiente para não chamar a atenção, perto o suficiente para conseguir ver. Peguei nos binóculos que guardava no porta-luvas, a mão a tremer, o coração aos pulos. Apontei, foquei e vi o rosto dela. Os binóculos caíram-me no colo. Não havia ar, não havia chão, não havia nada. Era ela, mais magra, cabelo diferente, umas rugas que não tinha antes, mas era ela. Era a Beatriz, a minha esposa estava viva. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, a olhar através daqueles binóculos. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 1 hora. O tempo tinha virado uma coisa estranha, elástica, sem forma. O meu cérebro recusava-se a processar o que os meus olhos estavam a ver. Beatriz, viva, a cozer na varanda de uma casa que eu nunca tinha visto, numa vida que eu não conhecia. Senhor Mateias, a voz da Sofia trouxe-me de volta. O senhor está bem? Ficou branco. Larguei os binóculos. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-los. O suor escorria-me pelas têmporas, descia pelo pescoço, molhava a camisa. É ela, eu disse. Mais para mim mesmo do que para a menina. Meu Deus do céu, é ela. Quem? Olhei para a Sofia, os mesmos olhos, a mesma forma do rosto. Como é que não tinha visto antes? Como é que tinha sido tão cego? A tua mãe, engoli em seco. A tua mãe é ... Ela ... é a minha esposa. A Sofia olhou para mim como se eu tivesse falado numa língua estrangeira. Como assim? Eu achava que ela tinha morrido. Há 6 anos. Houve uma epidemia, febre hemorrágica. Ela ficou doente, piorou rápido. Em 2 semanas estava num caixão. Eu vi, eu enterrei. A voz falhou. Tapei o rosto com as mãos. Um soluço subiu pela garganta, mas empurrei-o de volta. Não era hora de desmoronar. Não agora. Mas como é que ela pode estar viva se o senhor a enterrou? Perguntou a Sofia confusa. Não sei. A voz saiu mais alta do que eu queria. Respirei fundo. Desculpa, eu não sei. Pequena, não sei de nada mais. Olhei de novo para a casinha. A Beatriz continuava a cozer. Alheia a tudo. O cão tinha acordado e espreguiçava-se ao sol. Tudo parecia tão normal, tão comum,
como se o meu mundo não tivesse acabado de se virar de cabeça para baixo. O padrasto está aí? Perguntei. A Sofia espreitou pela janela. O caminhão dele não está. Deve ter saído. Ele trabalha com madeira, fica fora o dia todo. Uma chance. Se eu ia fazer alguma coisa, tinha de ser agora. Fica aqui. Ordenei. Tranca as portas. Não sais por nada. Se aparecer alguém além de mim, buzinas. Ouviste? Buzinas sem parar. O senhor vai lá. Vou. E se ele voltar? Então tu buzinas, eu corro. Mas eu PRCSU. Preciso de falar com ela. Abri a porta do caminhão. As minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Cada passo em direção àquela casa era um esforço. O coração batia tão forte que sente o pulso no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Quanto mais perto chegava, mais detalhes eu via. A Beatriz estava mais magra mesmo, o rosto um pouco mais marcado, mas era ela, a curva do pescoço. O jeito de segurar a agulha, até o modo como mordia o lábio quando se concentrava, tudo igual. Quando cheguei à cerca de madeira que delimitava o terreno, ela levantou os olhos e viu-me. A agulha caiu no chão, o tecido escorregou-lhe do colo. Ela ficou pálida, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Levantou-se da cadeira, cambaleou, segurou-se no batente da porta para não cair. Beatriz, a minha voz saiu rouca, quebrada. Ela balançou a cabeça, mais para si mesma do que para mim. Não, sussurrou. Não, não, não. Sou o Mateias, o teu marido. Eu não tenho marido. Ela disse, mas a voz tremia. Eu não te conheço. As palavras acertaram-me como um soco no estômago. Beatriz, por favor, sou eu, Mateias. Nós casamos-nos há 12 anos. Morávamos em Ipameri. Tu trabalhavas na costureira da Dona Lourdes. Eu era caminhonista. Nós tínhamos uma casinha pequena, azul, com jardim de rosas, que tu cuidavas todos os dias. Tu fazias aquele bolo de fubá com goiabada aqui. Para! Ela gritou, tapando os ouvidos. Para, por favor, dê um passo à frente. Ela recuou. Eu não te conheço. Eu não me lembro de nada disso. Chamo-me Helena. Não, Beatriz. A minha vida começou há 8 anos, quando acordei no hospital sem memória nenhuma. Não tenho passado, não tenho história e não tenho tu. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora e pelo meu também. Mas tu tens, insiste desesperado, tu tens tudo isso, só não te lembras. Mas eu lembro-me. Eu lembro-me de cada dia, cada momento, do teu riso, do jeito como cantavas no chuveiro, do teu cheiro a lavanda, de como dormias sempre encolhidinha ao meu lado, de ponto, chega. O grito ecoou pela clareira. Os pássaros voaram assustados das árvores. Beatriz ou Helena, ou quem quer que ela achasse que era agora, estava a tremer toda, abraçou o próprio corpo como se tentasse manter-se inteira. Tu precisas de ir embora, ela disse, a voz baixa agora. Precisas de ir embora antes que ele volte, se o meu marido te vir aqui. O teu marido, a palavra saiu amarga. Aquele homem não é teu marido, eu sou, tu não és nada meu. Ela gritou de volta. És um estranho que apareceu aqui a dizer loucuras. O cão começou a ladrar. O barulho cortava o ar, nervoso, agudo. A medalha, eu disse de repente. Tu tens uma medalha com uma frase. O amor verdadeiro nunca se perde. Eu dei-te essa medalha no nosso aniversário de casamento. Mandei gravá-la especialmente. Tu usavas todos os dias. Ela congelou. A mão subiu. Instintivamente para o pescoço. Mas não tinha nada ali, e o ponto, e o já não a uso. Dei à minha filha, a tua filha, repeti, Sofia. Algo mudou no rosto dela. Medo. Como é que sabes o nome dela? Onde é que ela está? O que é que lhe fizeste? Ela está segura. Está comigo, longe daquele monstro a quem chamas marido. O quê? Teu ponto. Tu levaste a minha filha? Eu salvei-a? Explodi. Ela estava a correr na estrada no meio da madrugada, descalça, a sangrar, apavorada, a fugir de um homem que a ia magoar. Eu parei o caminhão e salvei-a. E agora descobri que essa criança aqui... Parei! Olhei para Beatriz, para o jeito como ela protegia a barriga inconscientemente, para o modo como o rosto mudou quando mencionei a Sofia. Ela é minha filha também,
não há? O silêncio foi mais eloquente do que qualquer resposta. Não há? Insisti. Eu não sei. A Beatriz sussurrou. Eu não me lembro. Quando acordei no hospital, já estava no final da gravidez. Disseram-me que ou tinha sido encontrada numa vala quase morta, com febre. Disseram que era um milagre ter sobrevivido, que era um milagre o bebê ter sobrevivido, mas eu não me lembrava de nada. Nem de quem era, nem de como tinha ficado grávida, nada. A cabeça girava, as peças a encaixarem-se, a formar um quadro horrível. Eles disseram-me que tu tinhas morrido. Eu disse baixinho. No hospital, os médicos disseram que não tinhas resistido. Mostraram-me o corpo e o ... e o vite. Toquei na tua mão fria. Como? Não sei. Ela interrompeu. Não sei nada disso. Só sei que acordei ao ser Helena. Só sei que tive a Sofia sozinha, sem ninguém, sem passado. E quando o Ricardo apareceu, ele foi a primeira pessoa que se ofereceu para ajudar. Foi o primeiro que não me olhou com pena. Por isso aceitei-o na nossa vida. Por ISS, por isso deixei que ele batesse na minha filha. A Beatriz empalideceu. Irene o ... N o ... Não mintas. Eu vi as marcas. Vi o terror nos olhos dela. Aquele homem é um monstro. Tu não entendes? Ele tem dias maus. Ele bebê, fica nervoso. Mas no fundo, no FUN do ... nada, cortei. No fundo, ele é um cobarde que bate em criança. E tu que eras tão forte, tão firme, como é que permitiste isso? Ela começou a chorar de verdade agora. Soluços que sacudiam os ombros. Eu não sei quem eu era, disse entre lágrimas. Eu não sei o que permitiria ou não. Só sei quem sou agora. E agora sou uma mulher sozinha, sem memória, sem família, sem passado, a tentar sobreviver como dá. Não sou perfeita. Eu tenho medo. E sim, deixei que acontecessem coisas que não deviam, porque não sabia o que mais fazer. Dei mais um passo. Ela não recuou desta vez. Mas já não está sozinha. Eu disse, estou aqui. Sempre estive. Mesmo quando desapareceste, mesmo quando achei que tinhas morrido, carreguei-te comigo todos estes anos. E agora? Agora que sei que estás viva. Mas eu não sou mais a pessoa que amavas. Ela interrompeu. Não me lembro de ser ela. Não me lembro de ti. Olho para ti e vejo um estranho. Isso doeu mais do que qualquer coisa. Mas podes voltar a lembrar. Insisti. Os médicos podem ajudar. A memória pode voltar. Nós PUDMUS ... o quê? Ela riu, mas era um riso triste, sem alegria. Voltar a ser um casal feliz, fingir que os últimos 6 anos não aconteceram. E a Sofia, ela vai simplesmente aceitar que o homem que conhece como camionista agora é o pai dela. E o Ricardo, achas que ele vai deixar-nos ir assim tão facilmente? Não quero saber do Ricardo. Quero saber de ti, da nossa filha. Ela não é ... É sim, gritei. Eu vi a cor dos olhos, vi o jeito de franzir a testa, vi a medalha que lhe deste. Ela é minha filha, nossa filha. A filha que disseram ter nascido morta junto contigo, mas não morreu. Ela está viva. Tu estás viva e eu não vou perder-vos de novo. Um barulho de motor cortou o ar, um caminhão a aproximar-se. A Beatriz ficou branca. Ele voltou. Tu precisas de ir agora. Vem comigo, estende a mão. Por favor, vem comigo. Traz a Sofia. Nós vamos embora para longe daqui, para onde esse homem nunca vos vai. Encontrar, ela olhou para minha mão, depois para o caminhão, que se aproximava pela estradinha de terra. A dúvida no rosto era clara. Eu não posso, sussurrou finalmente, ou não. Eu não sei o que é verdade. Pode ser que sejas mesmo meu marido. Pode ser que tudo o que disseste seja real. Mas para mim tu és um estranho e eu não vou com estranhos. Beatriz, vai. Embora a buzina do meu caminhão tocou uma vez, 2. A Sofia a avisar. Por favor, a Beatriz implorou. Se realmente me amaste um dia, vai embora agora. Não o deixes ver-te, pelo amor de Deus. O motor ficava mais alto, mais perto. Olhei nos olhos dela, tentei encontrar um lampejo de reconhecimento, um sinal de que lá no fundo a mulher que eu amava ainda existia, mas só vi medo. Recuei. Eu volto, prometi, eu não vou desistir de ti. Não, de vocês, não. Corri de volta para o caminhão.
Subi, dei a chave. As rodas giraram na terra, levantando poeira. Pelo retrovisor, vi a Beatriz. Ainda parada na varanda, uma mão no peito a observar-me partir, e vi o outro caminhão entrar na clareira. Sai! Gritei para mim mesmo. Sai já! Acelerei. Voltamos para a estrada principal. O coração martelava, as mãos suavam no volante. A Sofia olhava para mim assustada. E agora? Ela perguntou. Boa pergunta. Tinha encontrado a minha esposa morta-viva. Tinha descoberto que a criança que salvei era minha filha. Tinha acabado de fugir de um homem violento que com certeza agora ia atrás de mim. E agora? Agora eu precisava de respostas. Precisava saber como é que a Beatriz tinha morrido, como é que tinha sido enterrada, como é que tinha voltado viva, quem tinha mentido. Por quê? Agora, respondi, olhando para a Sofia pelo retrovisor. Nós vamos atrás da verdade. Conduzi sem rumo durante 1 hora. Não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. A cabeça era um turbilhão de pensamentos que se atropelavam, um mais confuso que o outro. Beatriz viva, Sofia. Minha filha, 6 anos de luto por uma morte que nunca acontecera. Como? Como é que alguém enterra uma pessoa e essa pessoa continua viva? Parei num posto diferente, mais longe, onde tinha a certeza de que o tal Ricardo não ia aparecer. Precisava pensar, organizar as ideias, fazer alguma coisa que não fosse só andar em círculos. A Sofia estava quieta no banco de trás, muito quieta. Desde que saíramos da casa dela não tinha dito nada. Só ficava a olhar pela janela, abraçando os próprios joelhos. Aí chamei baixinho. Estás bem? Ela demorou a responder. O senhor, a minha M. E ele é a sua esposa de verdade? Era. Já não sei mais como chamar. E eu S.U. E eu sou sua filha. Virei-me no banco para olhar para ela de frente. Os olhos da menina estavam cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Acho que sim. Respondi, a minha voz falhou. Eu acho que sim, pequena. Mas o senhor não sabia que eu existia. Não, disseram-me que tu tinhas. Disseram que não tinhas sobrevivido, que tinhas nascido juntamente com a morte da tua mãe. Mas eu sobrevivi. Sobreviveste e a tua mãe também. A Sofia limpou o rosto com as costas da mão. Então, por que é que ela não se lembra de si? Por que aqui ela não quis vir embora conosco? Essa pergunta doía porque eu não tinha resposta. Às vezes a cabeça das pessoas apaga coisas para se proteger. Tentei explicar. Quando acontece algo muito mal, muito doloroso, o cérebro guarda a memória num lugar tão fundo que a gente não consegue mais aceder. É tipo ... Tipo esquecer de propósito, mas sem querer. E dá para lembrar de novo? Às vezes sim, às vezes não. O senhor vai fazê-la lembrar? Olhei para aquela criança de 8 anos a fazer-me perguntas que eu mesmo não sabia responder. E sente um peso enorme nos ombros, responsabilidade, medo, esperança. Vou tentar, prometi, mas antes preciso de entender o que aconteceu. Preciso descobrir a verdade. Como? Boa pergunta. Peguei no telemóvel, tinha uns 3% de bateria, mas dava. Procurei nos contatos antigos. Tinha apagado quase toda a gente depois de a Beatriz morrer, mas alguns nomes ainda estavam lá. Gente com quem não falava há anos. Achei o que procurava. Dr. Mendes. Ele tinha sido o médico da Beatriz durante a epidemia. Foi ele que deu a notícia. Foi ele que assinou o atestado de óbito. Se alguém tinha respostas, era ele. Diz que tocou 6 vezes antes de alguém atender. Está? Voz de homem mais velho, cansada. Dr. Mendes. É o Mateias. Mateias Ferreira, o marido da Beatriz. Silêncio do outro lado. Mateias. A voz mudou, ficou tensa. Mateias Ferreira, da epidemia de 2019. Sim, senhor doutor. Eu preciso de falar consigo. É urgente. É um Mateias FAX. Eu não sei se ... por favor. É sobre a Beatriz, sobre o que aconteceu com ela. Outro silêncio, mais longo. O que é que quer saber? Ele perguntou finalmente, mas a voz tinha algo estranho, medo. Talvez. Quero saber se ela realmente morreu. Dava para ouvir a respiração dele pelo telefone, pesada, rápida. Claro que morreu, disse, mas sou falso. Eu mesmo atestei. Eu, doutor,
Por favor, não minta para mim. Eu vi hoje viva. Sei que está viva. Só preciso saber como e por quê. O silêncio agora era tenso, elétrico. Podia sentir o conflito dele do outro lado da linha. Não posso falar disso pelo telefone, ele disse finalmente. Se quer saber a verdade, venha até minha casa, mas venha sozinho e não conte a ninguém que falou comigo. Porque todo este segredo? Porque a gente que não quer que esta história venha à tona, gente perigosa, o meu estômago apertou, que gente, venha aqui eu explico. Rua das Acácias, 247, em Pamerê mesmo. Mas se alguém perguntar, não falou comigo, entendeu? Entendi. Ele desligou, fiquei a olhar para o telemóvel. O aparelho morreu logo a seguir, o ecrã ficando preto. Perfeito. O que foi? Perguntou a Sofia. Acho que vou descobrir o que aconteceu com a tua mãe. Coloquei o telemóvel a carregar no caminhão e voltamos para a estrada, direção a Ipameri, a cidade onde tudo tinha começado e, pelo jeito onde tudo tinha sido escondido, chegamos à casa do Dr. Mendes à meio da tarde. Era uma casa simples, de classe média, muro baixo, jardim bem cuidado, portão verde, lugar que não chamava a atenção, exatamente o tipo de casa onde segredos podiam ser guardados. Tu ficas aqui, disse a Sofia. Trancas as portas, não abres a ninguém além de mim. E se demorar, não vou demorar, desci. Bati ao portão. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos presos num coque, abriu. Devia ser a esposa dele. Vim falar com o doutor, expliquei. Ela olhou-me de cima a baixo, desconfiada, mas acenou que sim e deixou-me entrar. A casa era arrumada, cheirava a cera de móveis e café passado. A mulher levou-me até uma salinha nos fundos, onde o Dr. Mendes estava sentado numa poltrona. Ler o jornal. Ele tinha envelhecido muito. Os cabelos que eram grisalhos agora eram brancos. O rosto tinha mais rugas, mais marcas. Os ombros caídos de quem carregava peso demais. Quando me viu, largou o jornal e dispensou a esposa com um gesto. Deixa-nos sozinhos. Maria, ela saiu fechando a porta. Ficamos-nos a encarar, ele e eu. Dois homens ligados por uma mentira que eu ainda não entendia completamente. Sente-se, disse, apontando para o sofá. Sentei-me. Ele suspirou fundo, como quem se prepara para confessar um pecado grave. Antes de começar, Mateias, quero que entenda uma coisa. Disse o que aconteceu não foi por maldade, foi por necessidade, ou pelo menos foi o que me disseram. Quem disse? A parteira, Dona Alzira. O nome atingiu-me como um soco. Dona Alzira, a parteira que tinha ajudado no nascimento de dezenas de crianças na região. Mulher respeitada, de confiança. O que é que ela tem a ver com isto? Tudo, ele respondeu. Foi ela que me procurou. Naquela noite, a noite em que a sua esposa devia ter morrido, o coração acelerou. Continue. O Doc. Mendes levantou-se, foi até a janela, ficou a olhar para o jardim lá fora, as costas viradas para mim. A Beatriz realmente ficou muito doente durante a epidemia. Começou febre altíssima, delírios, hemorragias. Era um dos casos mais graves. E ela estava grávida de 8 meses. As chances dela e do bebê sobreviverem eram mínimas, mas sobreviveram, sim, milagrosamente. A febre baixou, as hemorragias pararam. Ela entrou em coma, mas estava estável. O bebê também. Eu achei que ia ser questão de tempo até ela acordar. E então a Dona Alzira apareceu no hospital, disse que tinha uma proposta, disse que conhecia um casal rico, influente, que não podia ter filhos. Tentaram de tudo, fertilização, barriga de aluguer, adoção internacional. Nada funcionou e eles estavam desesperados. O meu sangue gelou. Ela queria vender o bebê. Ela chamou de encontrar um lar melhor. Disse que você era pobre, caminhonista, vivia na estrada, que mesmo se a Beatriz sobrevivesse, não ia ter condições de dar uma vida digna ao filho. Disse que era melhor para toda a gente. Se se eu achasse que os dois tinham morrido. Completei, a voz a sair dura. Ele virou-se e tinha lágrimas nos olhos. Ela ofereceu-me dinheiro, muito dinheiro. Disse que era só assinar um papel, dizendo que mãe e bebê não tinham resistido. Disse que ela que dava do resto. E eu, Deus me perdoe, eu aceitei. Levantei-me.
As mãos fecharam-se em punhos, deixou-me enterrar um caixão vazio. Enquanto a minha mulher estava viva no hospital, não foi vazio, disse rapidamente, ou não deixaria enterrar nada vazio. E erra ... Era o corpo de outra mulher, uma que tinha morrido na epidemia. Sem família, sem identificação, a dona Alzira trocou as etiquetas, trocou os registros. Para toda a gente, aquela era Beatriz Ferreira. Sente vontade de vomitar? E a Beatriz? O que fizeram com ela? A dona Alzira tirou-a do hospital antes de ela acordar, levou-a para uma clínica particular, longe, onde ninguém a conhecia. Quando a Beatriz finalmente acordou, 3 semanas depois, não se lembrava de nada. A febre tinha causado danos cerebrais, amnésia retrógrada. Não sabia quem era, de onde vinha, nada. E a dona Alzira aproveitou-se disso e inventou uma história. Disse que ela tinha sido encontrada numa vala vítima de violência, que não tinha documentos, que era um milagre estar viva. E o bebê? A voz dele ficou ainda mais baixa. Foi induzido o parto 2 semanas depois. Menina, saudável, perfeita. A dona Alzira levou direto para o casal rico, recebeu uma fortuna em troca e toda a gente ganhou, menos você e a Beatriz. O ar faltava, a sala girava. Mas o Cessal... Eles ainda têm a Sofia. Ele franziu a testa. Sofia, minha filha, o bebê, ela chama-se Sofia. Não sei onde ela está agora. A dona Alzira nunca me contou para quem vendeu. Era segredo. Quanto menos gente souber, melhor, ela dizia. Mas eu encontrei-a, falei e a voz saiu trêmula. A Sofia fugiu do padrasto. Está comigo agora. E a mãe dela, a Beatriz, está a viver num casebre no meio do mato com um homem que lhe bate. A cor sumiu do rosto do doutor. Seu Emil, como foi ela parar aí? Isso é o que eu quero saber. Ele sentou-se de novo. A cabeça entre as mãos. Deve ter sido depois da adoção dar errado. Como assim, errado? Olhe, eu não sei os detalhes, mas é adoções ilegais. Às vezes o casal desiste. Devolve a criança ao intermediário e aí a criança vai para outro lugar. Vai parar a qualquer canto. Está a dizer-me que a minha filha foi devolvida como um produto com defeito? Estou a dizer que não sei. Só sei o que a dona Alzira me contou na época. O resto. Eu nunca quis saber, porque quanto mais soubesse, mais ia ter que carregar na consciência. Respirei fundo. Tentei controlar a raiva que subia pelo peito como lava de vulcão. Onde está a dona Alzira agora? Morreu há 3 anos. Cancro. Conveniente. Não foi conveniência, foi doença. Eu mesmo a tratei. Nos últimos meses, e sabe o que ela fazia? Chorava, pedia perdão, dizia que os espíritos das crianças que tinha vendido a perseguiam de noite. Quantas? Perguntei. Quantas crianças vendeu? Não sei. Não quero saber. Mas a Sofia não foi a primeira, nem a última. O silêncio pesou. E você? Encarei-o. Vai pedir perdão também? As lágrimas escorriam-lhe livremente agora pelo rosto. Peço todos os dias a Deus, aos santos, a minha consciência que não me deixa dormir em paz. Eu errei, matei-as. Errei feio. Destruí uma família, destruí vidas. E não há um dia em que não pense nisso. Pensar não adianta nada. Eu sei. Devia ter contado antes. Eu sei. Devia ter impedido aquela bruxa. Eu sei. Ele gritou. Eu sei tudo isso, mas não posso voltar atrás no tempo. Não posso desfazer. Só posso ajudá-lo agora, se deixar. Olhei para ele, velho, quebrado, carcomido pela culpa, bem como. Eu ainda tenho os registros, guardei tudo como seguro. Caso a dona Alzira tentasse incriminar-me sozinho, documentos, recibos, nomes, está tudo guardado. Posso dar-lhes. Pode usá-los para provar tudo, para recuperar a sua família. Uma fagulha de esperança. Onde? No consultório. Está trancado num cofre. Vou buscá-los agora. Ele levantou-se, pegou nas chaves. Espere aqui. Volto em 20 minutos. Ele saiu. Fiquei sozinho na sala, cercado pelo peso de revelações que mudavam tudo. A Beatriz não me tinha abandonado. Não tinha escolhido outra vida. Tinha sido roubada, assim como a nossa filha e a dona Alzira, aquela mulher que eu respeitava, que toda a cidade respeitava. Era uma criminosa, uma vendedora de crianças.
quantas famílias destruiu. Quantas Sofias existiam por aí a viver com estranhos, sem saber quem eram de verdade. O telemóvel vibrou. Tinha carregado o suficiente para ligar. Uma mensagem de número desconhecido. Sei que esteve na minha casa. Sei que levou a menina. Isto não vai ficar assim. Vezes Ricardo. Ele tinha descoberto e estava a vir atrás de MM. Corri para fora da casa. O meu coração batia descompassado. O suor frio escorria-me pelas costas. A mensagem continuava a piscar no ecrã do telemóvel. As palavras pareciam crescer, ganhar peso, virar ameaça real e palpável. Sei que esteve na minha casa. Sei que levou a menina. Isto não vai ficar assim. Como é que ele tinha conseguido? O meu número. Como é que ele sabia? Então lembrei-me. A Sofia, ela devia ter visto o telemóvel dele em algum momento, decorado os números, ou talvez ele tivesse visto o meu caminhão. A matrícula, e com a matrícula conseguir o número, era questão de uns telefonemas certos. Cheguei a correr ao caminhão. A Sofia estava encolhida no banco de trás, os olhos arregalados de medo. Ele mandou mensagem, disse antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ele sabe onde estamos. Como sabes? Porque ele sempre sabe, tem jeito. Conhece gente, polícia, gente da Câmara, toda a gente. Quando ele quer encontrar alguém, encontra. Maldito. Olhei à volta. A rua parecia tranquila. Há algumas casas, alguns carros estacionados, um cão a dormir no passeio. Mas agora cada sombra parecia uma ameaça. Cada movimento, perigo. Precisamos de sair daqui, eu disse. E o doutor? Não ia esperar por ele? Olhei para o relógio. Já tinham passado 15 minutos desde que ele saíra. Faltavam 5 para voltar. 5 minutos que podiam ser a diferença entre conseguir as provas ou perder tudo, mas também podiam ser a diferença entre escapar ou ser apanhado. Fica aqui. Qualquer coisa, buzinas. Voltei a correr para dentro da casa. A esposa do doutor estava na cozinha a lavar a louça. Dona Maria, chamei. O doutor disse para onde ia exatamente. Ela olhou para mim, assustada com a minha urgência, ao consultório, na rua 7 de setembro. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Quando ele voltar, diga-lhe que tive de ir embora. Diga para me ligar. É urgente. Não esperei resposta. Corri de volta para o caminhão, mas quando cheguei, o meu sangue gelou. Havia outro veículo parado ao lado, uma picape velha, vermelha, com amolgadelas na lateral e um homem, grandalhão, de barba mal feita, t-shirt suja, estava ao lado da janela do meu caminhão, a bater no vidro. Ricardo. A Sofia estava petrificada lá dentro, as mãos a tremer, os olhos fixos no homem que tinha transformado a vida dela no inferno. Sai daí, menina. Ele gritava batendo mais forte. Sai já, antes que eu parta este vidro. A minha mão foi ao bolso das calças. Tinha uma chave de rodas. Lá, não era arma, mas podia servir. Hein? Gritei. O Ricardo virou-se, viu-me. Um sorriso torto apareceu-lhe no rosto. Então é você? Disse, a voz arrastada, meio pastosa. Tinha bebido. Eu senti o cheiro a cachaça mesmo à distância. O camionista herói que acha que pode meter o bedelho na minha família. Ela não é tua família? Respondi, a mão a apertar a chave de rodas no bolso. És só um cobarde que bate em criança. O sorriso desapareceu. Os olhos ficaram pequenos, perigosos. Você não sabe de nada. Aquela menina é problema desde que nasceu? Responde, desobedece. Precisa de disciplina. Disciplina? Cuspi a palavra. Chamas dar pancada à disciplina? Eu chamo de educação, coisa que gente como você não entende. Ele deu um passo na minha direção. Era maior do que eu, mais pesado, mais novo também. Numa luta justa, eu levava desvantagem, mas não tinha intenção de lutar justo. Devolva a menina, disse, a voz baixa agora, perigosa. Devolva e esquecemos que isto aconteceu. Senão o quê? Senão vou ter que lhe ensinar o mesmo tipo de lição que ensino a ela. Ele avançou. Eu puxei a chave de rodas do bolso. Segurei-a firme, não para atacar, só para mostrar que não ia ceder facilmente. O Ricardo parou, olhou para a ferramenta na minha mão, depois para mim e Russe. Vai fazer o que com isso? Velho, bater-me. Mal consegue ficar de pé com essa perna aí. Ele sabia da minha perna. A Beatriz devia ter lhe contado.
Ou talvez ele tivesse percebido quando me viu de longe. Não quero briga. Eu disse, só quero proteger a menina. A menina não precisa de proteção, precisa de casa, de família, de mãe. A mãe dela deixou que lhe batesses. A mãe dela sabe o que é melhor para o seu próprio bem. Você que apareceu do nada a encher a cabeça de mentiras, a dizer que é o pai que tem direito. Você não tem direito nenhum. Não tem papel, não tem provas, não tem nada. Ele tinha razão. Legalmente, eu não tinha nada. Era a palavra dele contra a minha. Eu tinha levado a menina sem autorização, sem documento, sem nada oficial. Aos olhos da lei, eu era o sequestrador, mas eu tenho a verdade. Respondi. Ele cuspiu no chão. A verdade não vale nada. Não põe comida na mesa, não paga contas, não dá teto. Eu dou tudo isso a elas. E você? Você oferece o quê? Uma vida na estrada, a dormir no caminhão, a comer o resto de posto? Cada palavra era uma marretada, porque ele tinha razão. Que vida é que eu podia oferecer? Mal tinha casa fixa. Vivia de carga em carga, de estrada em estrada. Como é que ia cuidar de uma criança assim? Pelo menos eu não lhe bato. Foi tudo o que consegui dizer. Ainda não, retorquiu. Mas espere que ela te desobedeça. Espere que ela te desafie. Espere perder a paciência depois de uma viagem longa, sem dormir, sem dinheiro. Depois vemos se não levantas a mão. Eu NUNC a ... Toda a gente diz isso. Até o dia em que o faz. Ele deu mais um passo. Agora estava perto demais. Podia sentir o bafo a álcool. Última chance, disse. Entrego-lhe a menina. Não, ele avançou de verdade. Agora ergui a chave de rodas mais por instinto do que por coragem. Mas antes que ele me alcançasse, algo aconteceu. Uma buzina estridente cortou o ar, depois outra e outra. A Sofia estava deitada no banco da frente do caminhão, os dois braços no volante, a buzinar sem parar. O barulho era ensurdecedor. Portas começaram a abrir-se nas casas à volta. Gente apareceu nas janelas. Alguém gritou. O que se passa aí? O Ricardo hesitou, olhou à volta. Gente a assistir, gente a ver. Não podia bater-me ali, à frente de toda a gente. Não sem consequências. Isto não acabou. Rosnou. Ouve bem? Não acabou. Voltou para a picape, entrou, bateu a porta com força. O motor roncou, ele saiu em disparada. Os pneus a cantar no alcatrão. Só quando ele desapareceu de vista é que consegui respirar. De novo, corri para o caminhão. A Sofia ainda estava a buzinar, os olhos fechados, o corpinho a tremer. Subi para a cabine, segurei-lhe os braços com cuidado. Ei, está tudo bem? Ele foi-se. Embora, está tudo bem. Ela atirou-se ao meu peito e chorou. Chorou desesperadamente, com soluços que sacudiam um corpinho magro. Eu deixei, passei a mão no cabelo dela, murmurei palavras de conforto, que eu mesmo não acreditava direito, porque nada estava bem. O Ricardo sabia onde eu estava, sabia o meu número e agora sabia que eu não ia entregar a Sofia de volta. A guerra tinha começado. Conduzi sem parar até anoitecer. Precisava de sair de Ipameri. Ficar ali era perigoso demais. O Ricardo conhecia gente, tinha contatos. Se ele quisesse, podia acionar a polícia, acusar-me de sequestro e tecnicamente ele teria razão. Parei numa cidade pequena, dessas que mal aparecem no mapa. Cidade de uma rua só, 2 semáforos, uma igreja no centro. O tipo de lugar onde toda a gente conhece toda a gente, mas também onde um estranho passa despercebido se não chamar a atenção. Encontrei um motel barato na saída da cidade. Motel do tipo que não pede documentos, que aceita dinheiro, que não faz perguntas. Perfeito. O quarto era simples. 2 camas de solteiro, uma casa de banho minúscula, uma televisão velha que pegava 3 canais, mas estava limpo e seguro por enquanto. A Sofia tomou banho, comeu o sanduíche que comprei no posto e deitou-se. Estava exausta. Em poucos minutos adormeceu. Eu fiquei sentado na outra cama, a olhar para ela. A minha filha ainda parecia irreal. Ainda parecia um sonho ou um pesadelo, dependendo do ângulo. O telemóvel vibrou. Mensagem do Dr. Mendes. Mateias, voltei com os documentos, mas já tinha ido. Estou preocupado. Aquele homem apareceu aqui a perguntar por si. Mente disse que não sabia de nada, mas ele não acreditou muito. Tenha cuidado.
Os documentos estão guardados. Quando puder, volte para os buscar. Mas só quando for seguro. Guardei o telemóvel. Ótimo. Agora o Ricardo também sabia do doutor. A rede estava a fechar-se. Precisava de um plano. Não podia ficar a fugir para sempre. A Sofia precisava de estabilidade, de escola, de vida normal. E a Beatriz? A Beatriz precisava de saber a verdade. Precisava da oportunidade de se lembrar, de recuperar a vida roubada. Mas como fazer isso com o Ricardo no encalço? A resposta veio na manhã seguinte, de onde menos esperava. Acordei com o barulho de pancadas na porta, suaves, mas insistentes. Peguei na chave de rodas, que agora vivia ao alcance da mão, e fui até a porta. Quem é? Sou eu. A voz do outro lado fez-me congelar. Era a Beatriz. Abri a porta devagar, a chave ainda na mão, pronto para qualquer coisa. Ela estava ali sozinha, os olhos vermelhos de tanto chorar, o corpo encolhido como se carregasse peso demais. Como me encontraste? Perguntei. O Ricardo saiu para trabalhar cedinho. Peguei na picape dele. Andei pela cidade toda até encontrar o teu caminhão. Olhou para dentro do quarto, para o vulto pequeno a dormir na cama. Ela está bem? Está assustada, mas está bem. A Beatriz deu um passo à frente, quase a entrar. Depois hesitou. Posso vê-la? Afastei-me, deixando espaço. Ela entrou devagar, como quem pisa em chão sagrado. Foi até a cama, onde a Sofia dormia. Ajoelhou ao lado, estendeu a mão, tocou de leve no cabelo da menina e chorou. Chorou em silêncio, as lágrimas a escorrerem, a molharem o lençol. Eu não me lembrava, sussurrou. De nada, mas desde ontem, desde que apareceste, há coisas a voltar. Flashes, imagens, sensações. Não consigo formar uma memória completa, mas eu sei que estás a dizer a verdade. Sei que eras meu marido, sei que esta menina, que ela saiu de mim. Ajoelhei ao lado dela. Então vem conosco, as duas. Nós vamos embora para longe do Ricardo, para longe desta vida. Ela abanou a cabeça. Não posso. Por quê? Porque ele vai atrás de nós. Não nos deixa ir assim. Ele fez coisas, Mateias, coisas más. A gente que lhe deve favores, a gente que faria qualquer coisa por ele. Se eu fugir, ele encontra-me. E quando encontrar, vai ser pior. Então, o que queres que eu faça? Que devolva a Sofia para ele continuar a bater-lhe? Não, o grito saiu alto demais. A Sofia mexeu-se na cama, abaixei a voz. Não quero que ela esteja perto dele nunca mais. Eu só vim pedir-te para que dares dela, para levares para longe, para lhe deres a vida que ela merece. E tu? Eu fico. Não ficas. Não te perco outra vez. Não depois de te ter encontrado. Ela olhou para mim e nos olhos dela havia uma tristeza tão profunda que doía só de ver. Já me perdeste, Mateias, há 6 anos. A mulher que amavas, ela morreu. Eu não sou ela. Não me lembro de ser ela. Sou outra pessoa agora. Uma pessoa partida, assustada, que não sabe quem é de verdade. Mas podes aprender, podes voltar a ser. Nós podemos reconstruir? Não podemos. Ela levantou-se, mas tu podes salvá-la. Salvar a nossa filha é tudo o que peço. Levantei-me também, segurei-lhe os ombros. Vem comigo, por favor. Ela abanou a cabeça, as lágrimas a caírem sem parar. Eu não posso, mas vou fazer alguma coisa por vocês. Vou dar tempo. Vou distrair o Ricardo, inventar alguma história. Vou fazer com que ele pare de vos procurar durante uns dias, o suficiente para irem longe. E depois eu volto e tento sobreviver como Dor. Isso não é vida. Eu sei, mas é o que mereço. Por ter deixado que lhe acontecesse. Tu não deixaste nada. Foste vítima. Roubaram-te, roubaram a Sofia, destruíram a nossa família. E mesmo assim, quando ela precisou, eu não a protegi. A voz dela quebrou. Deixei que ele lhe batesse. Deixei que a magoasse porque eu tinha medo. Porque sou fraca. Não és fraca, és humana. Ela deu um passo atrás, afastando-se do meu toque. Cuida dela, pediu. Ama por nós dois. Conta-lhe quem ela realmente é. Dá-lhe a oportunidade que nós não tivemos. Virou-se para ir embora. Beatriz, chamei. Ela parou. Tirei a medalha do bolso. A medalha que a Sofia me tinha dado. Estendia na direção dela.
leva isto para te lembrares. Para quando estiveres sozinha, com medo, a querer desistir. Lembra-te do que está escrito: o amor verdadeiro nunca se perde. Ela olhou para a medalha, depois para mim. Guarda, disse, dá-lhe quando crescer e conta-lhe a nossa história. A história verdadeira, não a que inventaram para nós. Antes que eu pudesse responder, ela saiu. Corri até a porta, mas ela já estava na picape, o motor a ligar. Olhou para mim uma última vez. Um olhar que carregava a Deus, arrependimento, esperança e dor tudo junto, e foi-se embora. Fiquei ali à porta de um motel barato, a segurar uma medalha e um coração partido, a ver a mulher que amava. Desaparecer outra vez, mas desta vez, pelo menos, tinha a nossa filha, e enquanto a tivesse, uma parte da Beatriz continuava viva comigo. 3 meses depois, a pequena casa alugada ficava nos arredores de Caldas Novas, longe o suficiente de Ipameri para eu respirar sem medo, mas perto bastante para não perder as raízes. 2 quartos, sala simples, cozinha que cheirava a café passado. Todas as manhãs, nada luxuoso, mas era lá. A Sofia estava na escola agora, uma escola pública boa, com professores dedicados e outras crianças que a aceitaram sem fazer perguntas a mais. No começo, ela tinha medo de ser encontrada, medo que o Ricardo aparecesse, medo de tudo. Mas aos poucos, dia após dia, o medo foi dando lugar a outra coisa. Não era felicidade ainda, isso levaria tempo, mas era paz, um começo de paz. Eu tinha voltado a trabalhar, mas de forma diferente. Viagens curtas, sempre a voltar no mesmo dia. Já não podia passar semanas na estrada, não agora que tinha alguém à minha espera em casa. Os documentos que o Dr. Mendes guardara foram essenciais. Ele enviou-me tudo pelos correios num envelope castanho, com instruções para os queimar depois de ler. Não os queimei, guardei-os num lugar seguro. Eram provas do crime da dona Alzira, da falsificação, do atestado de óbito, de tudo. Com esses documentos consegui um advogado, um homem bom, que aceitou trabalhar por pouco porque acreditou na história. Entramos com um pedido de reconhecimento de paternidade, de retificação de registro, de um monte de coisas que eu não entendia bem, mas que ele garantiu serem necessárias. Vai demorar, disse. Estes processos são lentos, mas vai conseguir. A verdade está do seu lado. A verdade. Às vezes perguntava-me se a verdade era suficiente, se um papel assinado por um juiz podia curar as cicatrizes que a Sofia carregava, se uma decisão judicial podia apagar o medo nos olhos dela cada vez que um homem alto passava perto na rua, mas era o que tinha para oferecer: verdade, tempo e presença. A Beatriz nunca mais apareceu. Nos primeiros dias eu esperava. Cada vez que um carro passava na rua, o meu coração acelerava. Cada pancada na porta fazia-me levantar a correr, mas ela não voltou. Tentei ligar. O número que me tinha dado, anotado num pedaço de papel amassado com letra trêmula, chamava, mas nunca era atendido. Até que um dia uma voz gravada informou: o número que discou está fora de área ou foi desativado. Pensei em ir até lá, até a casinha de madeira no meio do mato, confrontar o Ricardo, trazer a Beatriz à força se fosse preciso, mas a Sofia impediu-me. Ela não quer vir, disse uma noite, enquanto jantávamos arroz com feijão e ovo estrelado. Conheço a minha mãe. Quando ela decide uma coisa, não muda. Ela acha que não merece ser feliz, acha que tem que pagar pelos erros, mas os erros não foram dela. Eu sei, mas ela não sabe disso. Não, no fundo, ela ainda acha que a culpa é dela eu ter apanhado tanto. A Sofia falava destas coisas com uma maturidade que não cabia na idade dela. 8 anos, quase 9 agora, mas parecia ter vivido 3 vidas. Sentes falta dela? Perguntei. Ela mastigou devagar, pensando. Sinto, mas não da mãe que ela era nos últimos anos. Sinto falta da mãe de antes, de quando ela ainda sorria de verdade, de quando me abraçava e dizia que me amava, antes do Ricardo, antes de tudo ficar escuro. E comigo? IST a ... Está tudo bem comigo? Ela olhou para mim pela primeira vez desde que a conheci. Havia um quase sorriso no rosto. Está sim, pai. Essa palavra atingiu-me como um soco no peito, mas um soco bom daqueles que acordam uma pessoa para a vida. Tens a certeza?
porque eu sei que não é se o ... não sou perfeito. A casa é pequena, não temos muito, eu trabalho demais. Ela estendeu a mãozinha, tocou na minha. Estás aqui, é o que importa. Estás aqui e não me bates e não gritas e deixas-me ir à escola e a comida no frigorífico e lês-me histórias antes de dormir mesmo quando estás cansado. E esse o ... Isso é mais do que tive nos últimos 3 anos. Apertei-lhe a mão. Não consegui falar. O nó na garganta não deixava. Foi numa tarde de sábado, 2 meses depois disso, que a notícia chegou. Eu estava a consertar a cerca do quintal quando o carro da polícia parou à frente de casa. 2 policias desceram, um homem e uma mulher, rostos sérios. O meu coração disparou. Achei que tinham vindo prender-me. Achei que o Ricardo tinha finalmente conseguido virar o jogo. Acusar-me de sequestro, pôr-me atrás das grades. Senhor Matheus Ferreira. O polícia perguntou, sou eu. Precisamos de falar consigo sobre Ricardo Costa e sobre Helena Silva. Helena, o nome falso que a Beatriz usava. Eles entraram. A Sofia estava no quarto a fazer os trabalhos de casa. Pedi-lhe para ficar lá. Sentamos-nos na sala. O que aconteceu? Perguntei, e a minha voz tremia. A polícia mulher, que tinha olhos urgentes e cabelo preso num rabo de cavalo, foi quem falou. Houve um incidente há 3 dias na propriedade do senhor Ricardo Costa. Vizinhos ouviram gritos, discussão, chamaranos. Quando chegamos lá, ela parou, trocou um olhar com o colega. Encontramos Helena Silva ferida gravemente. Hemorragia interna, costelas partidas, trauma craniano. Está no hospital em coma induzido. O mundo girou. Segurei-me no braço do sofá para não cair. E o Ricardo, preso, em flagrante, tentativa de homicídio. Vai responder por isso e por outros crimes que estamos a investigar. Agressão continuada, abuso de menor. A menina que vivia com eles, Sofia Costa, está desaparecida. Sabe algo sobre isso? Não consegui responder de imediato. A garganta estava fechada, senhor Ferreira. O polícia homem insistiu. A menina Sofia, viu? Olhei para ele, depois para a polícia mulher. Ela está aqui comigo. Os dois trocaram um olhar. O senhor entende que isso configura eu ter salvado ela de um monstro? Cortei. Configura eu a ter tirado de uma casa onde apanhava todos os dias. Configura eu ter feito o que vocês deviam ter feito há muito tempo. Senhores, eu tenho provas. Levantei-me, fui até ao quarto, peguei na pasta com os documentos, atirei-a para a mesa de centro. Está tudo aí. Atestado de óbito falso, esquema de venda de bebés. A menina é minha filha que me roubaram há 9 anos. E Helena Silva é minha esposa, Beatriz Ferreira, que toda a gente achava morta. Leiam, investiguem e depois prendam-me se quiserem, mas eu não a devolvo àquele inferno nunca. O silêncio pesou. Os policias pegaram nos documentos, folhearam-nos, leram, tornaram a ler. Isto é sério? A polícia perguntou. Muito. A gente vai precisar de investigar, confirmar. Mas se for verdade, pode ter a certeza que é. Levantaram-se, guardaram os documentos. Vamos precisar do senhor na esquadra e da menina para prestar declaração, mas a polícia hesitou. Mas pelo que estou a ver aqui, o senhor não está errado. Pode ter salvado 2 vidas. Depois de eles irem embora, sentei-me no sofá e chorei. Chorei pela primeira vez desde que tudo começara. Chorei pela Beatriz, agora Helena, agora de volta a Beatriz, a lutar pela vida no hospital. Chorei pela Sofia, que tinha passado anos a apanhar. Enquanto eu conduzia estradas sem saber que ela existia, chorei por mim mesmo, pelos 6 anos de luto desnecessário. A Sofia saiu do quarto, veio devagar, sentou-se ao meu lado. A minha mãe vai ficar bem? Perguntou. Não sei. Pequena, não sei. Posso vê-la? Vamos tentar. O hospital ficava em Ipameri. Voltei à cidade que tinha jurado nunca mais pisar, mas agora era diferente. Agora eu não estava a fugir, estava a voltar para buscar o que era meu. A Beatriz estava na UTI, entubada, ligada a um monte de máquinas que apitavam e piscavam. O rosto estava inchado, roxo, tinha ligaduras na cabeça, gesso no braço, mas estava viva. Ainda viva.
A Sofia agarrou minha mão com força quando entramos no quarto. Vi as lágrimas escorrerem pelo rostinho. Mãe, sussurrou. Mãe, estou aqui. Estou bem. O pai está a cuidar de mim. Não precisas de te preocupar mais. Pai, ela tinha chamado de pai à frente da Beatriz. Não sei se a Beatriz ouviu. Os médicos disseram que os doentes em coma às vezes ouvem, às vezes não. Era incerto. Mas eu quis acreditar que sim, que em algum lugar lá no fundo da inconsciência ela tinha ouvido e tinha ficado em paz, sabendo que a nossa filha estava segura. Ficamos ali durante horas, eu e a Sofia, sentados ao lado da cama, a segurar-lhe a mão, a conversar baixinho, a contar-lhe sobre a casa nova, sobre a escola, sobre os dias que estavam por vir. A Beatriz acordou 3 semanas depois e estava lá quando aconteceu. Os olhos dela abriram-se devagar, confusos, a tentar focar. Apertei-lhe a mão. Chamei pelo nome dela. Beatriz, Beatriz, consegues ouvir-me? Ela piscou, virou a cabeça na minha direção. A boca moveu-se, mas não saiu som por causa do tubo. Os médicos vieram a correr. Removeram o tubo, fizeram testes, perguntaram-lhe o nome, a data, o lugar. Beatriz, ela sussurrou. O meu nome é Beatriz. Não, Helena. Beatriz. Ela tinha se lembrado. A recuperação foi longa. Meses de fisioterapia, de acompanhamento psicológico, de medicamentos e consultas, mas ela melhorou. Aos poucos, dia após dia, semana após semana, ela foi voltando, não totalmente, algumas memórias. Nunca voltaram. Pedaços da nossa vida juntos permaneceram apagados como fotografias queimadas. Ela não se lembrava do nosso primeiro beijo, não se lembrava da lua de mel, não se lembrava de 1000 pequenos momentos que eram só nossos, mas lembrava-se do essencial, lembrava-se que me amava, lembrava-se que a Sofia era nossa filha. E lembrava-se que, apesar de tudo, da mentira, da dor, dos anos perdidos, ainda éramos uma família. Hoje, 1 ano depois de tudo, estamos na varanda da casa. É uma casa maior agora. 3 quartos, quintal grande, onde a Sofia brinca com o cão que adotamos, um vira-latas preto e branco, a que ela chamou Trovão. Tem jardim de rosas, que a Beatriz cuida todos os dias, tal como fazia antigamente. A Sofia está na escola, tira boas notas, fez amigas, ainda tem pesadelos, às vezes ainda fica bloqueada quando vê um homem parecido com o Ricardo. Mas a terapeuta diz que é normal, diz que vai melhorar com o tempo. O Ricardo está preso. Vai ficar por muito tempo. Quando o caso foi a julgamento, mais vítimas apareceram, mais crianças que ele tinha magoado, mais mulheres que ele tinha abusado. O juiz não teve pena. 22 anos. A Beatriz senta-se na cadeira de balanço ao meu lado, segura uma chávena de café, olha para o horizonte onde o sol se põe. A pintar o céu de laranja e rosa. No que estás a pensar? Pergunto. Ela sorri. Não é o sorriso de antes. Esse eu nunca mais vi, mas é um sorriso novo, mais pequeno, mais cauteloso, mais real. Estou a pensar que sobrevivemos. Sobrevivemos e que, apesar de tudo, apesar de nos terem roubado tanto, ainda há algo que ninguém conseguiu tirar. O quê? Ela olha para mim. Os olhos ainda têm tristeza, mas também tem algo mais. Esperança, talvez. O amor. O amor verdadeiro nunca se perde, mesmo quando tentam matá-lo, mesmo quando tentam apagá-lo. Ele sobrevive, sempre sobrevive. Pego na mão dela, entrelaço os dedos nos meus. Lembras-te quando te dei a medalha? Lembras-te do que te disse? Lembro-me, disse que enquanto nos amássemos, nada nos podia separar de verdade. E tinhas razão. Olha para nós aqui, contra tudo e contra todos. Separados por 6 anos, mas ainda juntos no final. A Sofia sai pela porta dos fundos, o cão a correr atrás dela. Ela ri. Um som que ainda me apanha de surpresa, porque é tão raro, tão precioso. Pai, mãe, olhem o que o Trovão aprendeu. Olhamos, ela faz o cão sentar, dar a pata, rolar, palmas no final. Muito bom, minha filha, a Beatriz diz, e a voz embarga-se um pouco. Ela ainda chora fácil. Quando a Sofia a chama de mãe, a Sofia corre para dentro. Voltamos ao silêncio confortável da varanda. Achas que vamos ficar bem? A Beatriz pergunta de repente. A sério? Penso antes de responder, porque não quero mentir, não depois de tudo.
Acho que já estamos bem, não perfeitos, não sem cicatrizes, mas bem. E se bem é o melhor que conseguimos depois do inferno que passamos. Então eu aceito e agradeço. Ela apoia a cabeça no meu ombro. Eu também. A minha avó costumava dizer uma coisa lá nos tempos em que eu era criança e o mundo parecia mais simples. Continua, meu filho, a vida não é feita de estrada direita. Tem curvas, tem buracos, tem neveiro que não nos deixa ver um palmo à frente. Mas se tiveres fé, se tiveres amor no peito, chegas ao destino. Pode demorar, pode chegar-se machucado, mas chega-se. Levei anos para entender o que ela queria dizer. Agora sei, a gente não escolhe os buracos que a vida põe no caminho. Não escolhe o neveiro que esconde o que vem pela frente. Não escolhe as pessoas mais que cruzam a nossa estrada. Mas a gente escolhe se vai parar o caminhão quando vê alguém a precisar. Escolhe se vai estender a mão ou passar adiante. Escolhe se vai lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. Eu escolhi parar. E essa escolha, feita naquela madrugada cheia de neveiro. Quando vi uma menina correr descalça de um monstro, mudou tudo. Devolveu-me uma família que achava ter perdido para sempre. Deu-me uma filha que não sabia que existia. Mostrou-me que o amor verdadeiro não morre. Não importa quantos anos passem, não importa quantas mentiras sejam contadas, não importa quão fundo tentem enterrá-lo, o amor sobrevive. E às vezes, se tivermos sorte, se tivermos coragem, ele encontra o caminho de volta para casa. Fim. A estrada que se viaja sozinho e a estrada que se percorre a pensar que se está sozinho, mas no final descobre-se que nunca se esteve, porque o amor verdadeiro é igual àquelas plantinhas teimosas que nascem no meio do alcatrão. Pode-se pisar, pode-se arrancar, pode-se jogar veneno, mas elas voltam, sempre voltam, porque têm raízes profundas demais para morrer, e a sabedoria de quem vive mais na estrada do que em casa, mas aprendeu que lar não é lugar, é gente.